A linguagem oculta do amor. Primeiro eu quero contar uma coisa para você. Você sabia que 98% da comunicação que a gente tem é não verbal? É não verbal. Só 2% é verbal. Eu sei. E você acreditava, né? Que você ia chegar lá com aquele teu discurso, que você decorou, ensaiou na frente do espelho, que você ia arrasar com ele, com aquele seu discurso maravilhoso. Aquele tipo que você estava fazendo para ele, quando você foi lá naquele date, no primeiro dia, né? Aquela primeira semana, aquele primeiro mês de relacionamento, você com aquele tipo, fazendo tipo segura, fazendo tipo muito bem resolvida, muito sã na mente. Só Deus sabe. Sendo que só 2% da comunicação, minha gente, é verbal, o resto é não verbal. Você sabe que eu estava, esses dias, escutando uma professora de flamenco explicar sobre o abanico, né, o leque das espanholas. E elas estavam contando para mim o seguinte, que quando elas, antigamente, na corte, elas usavam muito o abanico, o leque, para se comunicar com os homens, com os pretendentes, com os amantes. Então, por exemplo, se ela passava na frente de um homem, batendo o abanico, é porque ela queria falar, tipo, vamos lá, eu quero conversar com você, meu querido. Se ela passasse o abanico aqui no rosto, fechado, assim, no rosto, é porque ela queria um beijo dele, né? Se ela abrisse o abanico lentamente, né? Queria dizer que ela estava interessada nele. Então, assim, não, se ela abrisse rápido, então, significava assim, vem aqui que a gente tem que conversar. A gente tem que acertar os pontos aqui. Então, achei muito interessante isso, né? A forma não verbal de se comunicar. E hoje não é diferente. A gente tem várias formas de comunicação não verbal. E por isso que eu falo da linguagem oculta do amor. Eu acho que a primeira delas, a primeira linguagem oculta é a questão dos olhos, né? Pelos olhos a gente diz muita coisa, a gente entrega muita coisa. E no amor, na atração, não bem dizer amor, mas na atração, isso é muito real, porque as pupilas se dilatam quando você vê algo, por exemplo, que é ali o objeto do seu desejo. Quando você está interessado em alguém, ou ele interessado em você, automaticamente as pupilas se dilatam. Por quê? Porque o homem quer ver melhor a presa dele. E você também, você quer se atentar a todos os detalhes. Então a sua pupila automaticamente vai dilatar. A sua cor se modifica, a textura da sua pele se modifica. Nas mulheres, por exemplo, os seios ficam mais inchados, tá? Então, muita coisa acontece. Quando você está num processo de conquista, por exemplo, de alguém, a forma como você se coloca na frente dessa pessoa diz muita coisa. Os grandes estudiosos da leitura do corpo, né, do comportamento humano, conseguem identificar isso muito rapidamente. A própria posição do pé da pessoa. Às vezes eu posso estar, por exemplo, virada para o outro lado, para cá. Se a pessoa do meu interesse está aqui, eu vou estar com minha perna cruzada, com o meu pé em direção àquela pessoa. Os homens, por exemplo, quando eles estão interessados, por exemplo, numa mulher, a tendência deles é mostrar o órgão, sem ser uma coisa pornográfica, minha gente. Eles vão abrir as pernas, por exemplo. Vão ficar numa posição com as pernas mais abertas. Ou eles vão colocar as mãos na cintura. Por quê? Eles estão colocando a mão para indicar lá o bicho. Mas isso não é premeditado. Eles não percebem que eles estão fazendo isso. Mas eles fazem. Então, eu acho fantástico. Acho que quem está aqui me escutando também acredita como a nossa linguagem, o nosso corpo fala o tempo inteiro. Principalmente nessa questão amorosa que a gente precisa prestar atenção, né? Aquele tom de voz um pouco modificado quando você vê a pessoa. Tanto é que muita gente fala, nossa, eu não consigo falar, Fernanda, eu me travo, não sai nada, meu tom de voz muda. Por quê? Porque você está sendo invadida por uma série de hormônios. E ele também. Muitas vezes a pessoa que não é muito de falar, fala pelos cotovelos. Eu lembro que no meu marido, meu primeiro encontro com ele falou a noite inteira. Eu falei, gente, ele parece que engoliu uma vitrola. Como ele fala de um assunto, ele passava para o outro, de um assunto ele passava para o outro. Assim, para eu conseguir falar, eu tinha que, na hora que ele respirasse, eu tinha que entrar. De tanto que ele falou. Mas por quê? Porque ele estava nervoso. Ele estava ansioso, né? Quando a gente fala, por exemplo, na questão sexual, então,
Tem muito homem, quando vai a primeira vez para a cama com a mulher, ele tá tão ansioso, tão ansioso, tão ansioso, né? Com aquele pensamento de eu vou te comer, eu vou te comer, eu vou te comer e vou broxar. E brocha, porque ele tá muito ansioso. Ele tá querendo muito, aquilo é um desejo na cabeça dele, aquela mulher ali tá ali para ele. E aí, obviamente, na hora que entram todos esses pensamentos, não há pinto, minha gente, que consiga ficar de pé. Por quê? Por conta da ansiedade. Né? Para a mulher é muito mais fácil. Né? A mulher não tem que coordenar isso tudo. Né? Para a mulher é mais tranquilo. Para homem não, né? Se tiver alguma coisa preocupante, se tiver alguma coisa fora de contexto, se ele deixar o emocional dele no momento sexual entrar na jogada, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Ele precisa estar ali com a cabeça fria, fresca, para conseguir fazer o trabalho bem feito. Gente, eu adoro esse assunto da linguagem do amor. Se vocês quiserem saber mais, vocês coloquem aqui no comentário que eu faço só vídeo disso pra vocês. Tá bom? Não todo dia, né? Porque tem muito assunto pra gente falar. Mas eu consigo me aprofundar em outras coisas também. Tá bom? Um beijo.